Então tá começando mais um Dois Quadrinhos News pra te atualizar de tudo que rolou de interessante essa semana e até o que não é muito interessante. Vamos lá. Só antes de começar, eu quero te avisar que estreou aqui no canal a segunda edição do Dois Quadrinhos Vintage, dessa vez explorando os segredos da Guerra Civil da Marvel. Então tem um card aqui em cima, se quiser dar uma olhada no vídeo, que tá bem legal. Scott Snyder dá entrevista ao Newsarama e diz que pretende se afastar da linha principal da DC em 2021. Tu deve conhecer o Scott Snyder, roteirista conhecido pelo Vampiro Americano, o criador da Corte das Corujas e também sósia do Leonardo DiCaprio. Parecido, né? Vamos ser sinceros. Na entrevista ele ainda diz que pretende continuar trabalhando com supers, mas ele vai fazer coisas mais parecidas com The Last Night on Earth, que ele fez, que é tipo Batman, o Último Cavaleiro da Terra, que é algo que é afastado da cronologia, mas ainda assim pega os super-heróis. Dos trabalhos que estão saindo nos Estados Unidos agora, do Snyder, a gente tem Death Metal, que é a continuação do Metal, e a partir de outubro sai o último capítulo do Vampiro Americano, que é o 1976. Aí também o Snyder disse que ele tem planos de trabalhar mais com material autoral, então ele vai trabalhar na Image, em outras editoras. Se tu acompanha esse canal, sabe que eu tenho lá meus problemas com o Snyder. Eu acho que ele é um cara que sabe vender gibi bem. Isso ele faz como poucas pessoas. Ele vai lá e cria polêmica do Coringa Imortal. Ele pega e vai fazer uma saga com metal e coisas assim. Só que isso não significa que os quadrinhos sejam bons. Assim, eu acho que ele é um cara que ele sabe vender bem o peixe, mas o peixe dele não é muito saboroso. Pega, por exemplo, a saga Metal. O cara junta mil coisas divertidas, a DC dá liberdade criativa, a DC dá o capulo. Tipo, a DC entrega tudo que o cara precisa e ele escreve um evento que pra mim foi chato, sabe? Junta um monte de ideia legal e não funciona. Outra notícia é que Histórias dos Quadrinhos Estados Unidos atingiu 100% da meta em 24 horas. Esse projeto ele tá no Catarse e é da editora Script. E o livro, nesse caso é livro, tá? Não é um quadrinho. Ele compreende toda a história do mercado norte-americano de quadrinhos, desde o surgimento do Yellow Kid, né, na era de platina, até a era moderna, que é o começo do século 21. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do projeto, se tu quiser acessar. Nova publicação do Conan divide leitores e entra nos mais vendidos da Amazon. Então, essa semana entrou em pré-venda na Amazon um gibi chamado Conan o Bárbaro, a Era Marvel, que tem um preço de capa de R$ 249,90. Ele ficou com 20% de desconto, que equivale a R$ 52, e na mesma hora já entrou nos mais vendidos da Amazon. Vamos lá, dá pra gente discutir bastante coisa, porque essa é uma publicação que dividiu os leitores. Primeiro que me surpreendeu muito, porque eu imaginava que o público que geralmente compra na Amazon já meio que espera a grande promoção. Mas eu acho que faz sentido, porque é um quadrinho voltado para um público que lia o Conan lá antigamente. Então já tem um poder aquisitivo maior, já tem seu emprego, provavelmente uma faixa etária bem maior do que a minha, por exemplo. Só para constar, nos Estados Unidos, lá nos anos 70, saíam duas revistas do Conan. Uma era o Conan the Barbarian e a outra era o Savage Swords of Conan. Essas são revistas históricas e o legal é que a gente vai ter as duas sendo publicadas ao mesmo tempo no Brasil. E só para constar, qual é a principal diferença? A Conan the Barbarian, que é essa que vai sair nessa nova publicação da Panini, ela era colorida e formato americano e tinha o selo do Comics Code Authority. Então é um gibi que não vai ter uma violência tão explícita, tem uma série de limitações. E a outra, que era o Savage Sword, saía em formato magazine, em preto e branco, e aí não levava o código de ética, aí tinha tipo nudez e coisas assim. Muita gente reclamou, e na verdade foi uma questão que realmente dividiu muitos leitores, porque uma boa parte da galera acreditava que, beleza, é justo, sabe? São 700 e poucas páginas, o material é colorido, então o valor tá excelente. Outros já diziam que, não, seria mais legal se a Panini fragmentasse o encadernado, fizesse em várias edições e colocasse capa cartão. Eu acredito que a Panini não pode fazer isso, sabe? Ela não tem como dividir. A Panini ela compra licenças de material que já está pronto lá na Marvel. Então ela simplesmente pegou essa publicação que tem uma idêntica lá fora e replicou aqui no Brasil. Tá, mas o que eu penso? Primeiro que eu não sei se eu vou pegar, porque eu já coleciono a outra versão do Conan e eu tô sinceramente feliz com ela, até porque eu acho mais legal que tem mais liberdade criativa e tudo. Mas o ponto é, eu acredito que acaba ficando mais em conta do que pegar o que seriam, sei lá, 4, 5 encadernados de R$ 60 e juntar eles num único volume de 250
eu acho que acaba ficando elas por elas. E é um tipo de material que eu acredito que a Panini não republicaria, por exemplo, em capa dura ou capa cartão, porque já tem os volumes da Mythos. Então eles meio que se obrigam a levar a publicação para o próximo nível, sabe? Não ficar repetindo o formato que já tinha saído. Ah, galera, eu tô aqui editando o vídeo e deixa eu trazer uma curiosidade. Lá nos Estados Unidos, o Conan, ele saiu em 2 formatos desde que ele voltou para Marvel. Tem o Omnibus, que é esse que a Panini está trazendo, que saiu em 2018. E agora, tá para sair no finalzinho desse mês, o Epic Collection, que já está em pré-venda na Amazon também, mas já chegou nesse canal aqui, que é o Near Mint Condition, que é como ele é imprensa, a Marvel envia para ele. Fiquei com um pouco de inveja? Fiquei, admito, mas enfim, esse formato ele é mais econômico. Por exemplo, lá fora o Omnibus, que é esse mesmo da Panini, custa $125 e o Epic custa 35 por volume. É mais ou menos metade do Omnibus, assim, em número de páginas. Lá fora sai muita fase longa nesse formato e nunca rolou algo assim no Brasil. Eles lembram muito aquele Omnibus do Hellboy da Mythos. Ele é capa cartão, com papel... Só o papel é um pouquinho inferior no Epic Collection. Eu não achei essa publicação na Espanha, por exemplo. Então eu não sei se é algo que a Panini pode publicar no Brasil. Agora, vale a pena a gente pedir para os caras? Com certeza, porque ele tem muito cara de quadrinho para o mercado brasileiro, e não só pelo Conan, mas imagina um Demolidor nesse formato ou alguma outra publicação. Então é isso, assim, como eu falei até aqui, eu acho que esse Omnibus, ele é um investimento maior, sim, mas eu, se fosse fã, eu abriria mão de outras coisas para ter algo assim na prateleira, sabe, tipo bonitão. Por exemplo, se saísse um Omnibus Demolidor, eu largava tudo que é revista mensal pra ter ele, assim. E se saísse de outra forma também, eu acho que não dá, porque lá fora originalmente são 250 edições de Conan. Então pensa que seriam, sei lá, 10 ônibus por aí, ia levar 10 anos pra terminar de ser publicado no Brasil. Então é isso, assim, pelo menos é o que eu penso. Tá, agora a gente vai para uma sequência de rapidinhas dos 2 quadrinhos news. Primeiro que o Sidney Guzman, editor da Maurício de Souza, divulgou a capa do 5º volume do Astronauta, que vai se chamar Parallax, e o quadrinho sai em setembro. E a gente tem Danilo Beruti novamente nessa saga de ficção científica. Outra notícia é que o Tom Taylor divulgou no Twitter um preview do Hellblazer Rise and Fall, onde basicamente a gente tem o Constantine moleque. Olha aí. Aí ele colocou a seguinte frase junto com o post: tem tempos que você precisa ser um herói e outros que você deve ser um bastardo. Se tu não tá sabendo, lá fora começa a sair a partir de setembro uma minissérie em 3 partes do Constantine, que vai ter o Tom Taylor escrevendo e o Derek Robertson desenhando. E eu tô muito empolgado pra ler, eu sou muito fã do Constantine e eu fico pensando que o que esse piá vai aprontar na escola? Porque se ele já é um babaca no mundo como adulto, imagina criança. Eu queria muito ver o Constantine se vingando de uma professora invocando um demônio. Seria divertido, não um bom exemplo, só pra constar, mas ficcionalmente falando, me divertiria. Então tá, foi muito bom te ter por aqui. Boa semana aí, porque a semana tá começando. Se tu tá vendo esse programinha na estreia, espero conseguir editar em tempo. E comenta aqui embaixo, o que tu acha da questão do Conan? Tu pretende comprar a publicação? O que tu acha também do Snyder saindo da linha regular da DC? Isso é bom, é ruim? Deixa teu comentário aqui embaixo, tá? Boa noite. Boa noite.